Estamos de volta. Nesse bloco tem receitinha deliciosa, uma massa de verão. E a gente reforça o sorteio do dia para você participar. Liga 0800 777 0021. Tem boneca de pano, tem o kit da Cleo Squarize, o jogo de memória. O sorteio é aberto para todos os telespectadores. Participe também pelo Fale Conosco, mandando o seu endereço rs21.com.br. Através do nosso site, você pode rever os nossos programas ou assistir, alguma edição que você perdeu. Todos os vídeos ficam lá disponíveis, tá? As receitas, os artesanatos e as nossas entrevistas. Participem! Finalzinho do programa, a gente contempla, então, mais 2 telespectadores. Vamos iniciar nossa preparação? Quero receber aqui a Marina Ossi. Tudo bom, Má? Bem, que bom que você voltou. Graças a Deus, né? Fiquei feliz. Bom. Como é que passou de festa de fim de ano? Bem, tranquilo, comendo pouco, né? Todo mundo come muito, então acho que o segredo aí a gente... Você comeu... Ai, você me ensina. Não, é eu simples, confesso que nas festas de fim de ano e nas férias, eu acabei abusando um pouquinho, mas eu já voltei direitinho, ó. Isso, atividade física, beber bastante água, voltar à rotina atividade comum. Atividade física ajuda muito, né? Esse é o problema, não se afobar tanto, né? Comer um pouquinho de cada. Deu pra descansar e aproveitar também? Tranquilo. Que bom. Gente, ficou tão bonita a massa que a Má trouxe pra gente hoje, tá tão colorida e ela é tão saudável, ela é rica, né, em nutrientes. E todos os nutricionistas sempre falam pra gente, né? O prato quanto mais colorido, mais saudável. E ali a gente vê o verde, o vermelho. Optamos por uma massa integral, a gente tem essa opção hoje. Tem massas sem glúten para aquelas pessoas que têm restrição. Então, é só escolher a massa da sua preferência e montar aqui essa preparação refrescante. Isso, e aí o legal assim de hoje que eu escolhi o macarrão, que a gente tem às vezes muito medo, né? Ai, macarrão, não pode comer macarrão. E assim, eu trouxe aqui uma forma mais saudável, um complemento, e eu vou ajudar vocês a também fazer escolhas e fazer as trocas. Oba! Vamos lá? Como é que a gente prepara? Então vamos lá. Primeiro a gente vai começar refogando o alho e o gengibre. Porque essa preparação a gente tem o tofu também, né? Então a gente vai ter salsinha, alho. Ai, que delícia, você põe o gengibre. O gengibre ralado. Uma dica, macarrão com gengibre? Uma dica tem um ralador às vezes em casa, todo mundo tem. Um ralador que ele consegue tirar a fibra do gengibre, né? Então ele sai bem assim, tá vendo? Bem moidinho. Muito bom. Então, fiozinho de azeite, alho, gengibre. Isso. A gente vai refogar. Eu vou dar algumas dicas enquanto refoga aqui. Por quê? A gente vai colocar o brócolis, certo? Então, vocês conseguem ver que o brócolis está bem verde, né? Então, uma dica bem importante para a gente não perder nutriente é o quê? Ou fazer no vapor ou cozinhar. Ai, Maria, mas eu não tenho panela de vapor, como que eu faço? Uma dica que eu dou é coloca na panela, coloca um dedinho de água, porque o que é costume das pessoas fazerem? Encher de água, né? Colocar o brócolis e deixar lá cozinhando. Sim. Isso a gente perde todos os nutrientes na água, acaba perdendo na água. Então, uma dica, bota um dedinho de água só, coloca o brócolis e tampa a panela. Tampou a panela, ele vai meio que cozinhar no vapor ali. Então, a gente vai ter nutrientes e ele vai ficar bem verdinho assim, tá vendo? Ao invés de colocar metade da panela de água, eu coloco só um fundo da panela de água, Isso. O brócolis, tampo e vou deixar cozinhando naquele pouquinho de água e no vapor, que vai se formar ali dentro. Excelente dica. Então, a gente vai refogar. Aqui também 2 trocas. Na receita que eu coloquei pra vocês, eu coloquei a cebola, que hoje eu vou trocar pelo... O seu alho poró? O alho poró, exatamente. E esse aqui também é o tofu, o tofu defumado, tá certo? E o limão Tahiti. O limão siciliano, desculpa. Certo? Então, vamos lá. Tá meio devagarzinho aqui, o tofu é bacana, né, que você trouxe? Isso, esse é um tofu defumado. Que não come carne. Isso, é uma opção. Uma opção também pra gente incrementar as proteínas seria a gente colocar uma ervilha, um grão de bico, um feijão branco. Então, assim, é uma receita bem variável, né? Então, aqui também tem o tomate comum, a gente pode colocar o tomate cereja, colocar a cenoura ralada e aí vai dar a imaginação. Às vezes a pessoa em casa tem, né, uma sobra na geladeira, um franguinho, uma carninha, você pode acrescentar também. Aqui a gente está fazendo com tofu, pensando naquelas pessoas que não consomem a carne. Exatamente. E como ela disse, você pode enriquecer ainda mais a sua receita colocando outras fontes de proteína. E aí a gente tem os grãos. Então a ervilha, o grão de bico, a lentilha e o próprio feijão branco, né? Exatamente. Ontem nós falamos aqui no programa sobre os feijões. E aí você pode usar o feijão branco nessa preparação. Também.
Então você vê o cheiro dessa preparação é Essa muito dica eu já bom. amei. Eu nunca tinha colocado um pouquinho de muito gengibre É nesse muito legal. início, né, de... Então, assim, você pode ir refogando, então deixa bem douradinho. Acho que a gente vai Acho que vai dar um uma gostinho bem apressadinha. especial, né? Ó o cheiro, vem aqui. Nossa, muito bom. Então o cheiro fica muito bom. Você já colocou em casa, minha amiga, o gengibre? Nas preparações, assim? Eu nunca tinha... Geralmente eu uso alho e cebola, né? É Gostei a preparação. da A gente vai, então, aí por isso que eu quis até tirar a cebola, né? Mudar um pouco, que a gente tem esse hábito. Porque às vezes a gente tá, né, habituada e meio que automaticamente você sempre Exatamente. prepara da mesma forma. Vou testar em casa Certo. também. Bom, então refogou aqui. Uma opção, ou você pode deixar o brócolis assim, ou até dar uma picadinha nele, dependendo quantas pessoas tiverem. A receita acho que tá para 6 porções, tá, em casa. Então, eu gosto bem. Ou você pode deixar talos grandes assim, ou pequenininhos, né? Eu gosto bem. Então, você vê, ó, que ele tá bem al dente, né? Não tá aquele brócolis muito mole. Quando a gente deixa muito na água, acaba ficando. Então, vamos lá. Aí, eu vou colocar o brócolis. E você pode colocar couve-flor também. Então, eu falo bem... Aqui eu só vou dar uma salteada. Muito bem. Se você quiser essa Isso, maior, por favor. Muito obrigada. imagina. Que essa vai esquentando, né? Não achei essa rápida, Tá na mão. mas muito bem. Bom, deu uma refogadinha no alho, no gengibre. Eu vou separar isso aqui. É legal, uma dica que eu dou, sempre fazer na mesma panela. Começa a fazer tudo na mesma frigideira, por quê? Porque o gosto vai ficar aqui, né? Então, tudo vai O ficar... famoso fundinho da panela, né? Exatamente. Então, vamos lá agora para o próximo passo. Então, fiozinho de azeite. Então, agora que seria a cebola, eu vou refogar o alho poró. Enquanto a gente vai refogando o alho poró, já Pode volto, ir. tá, Má? Sim.